Está aberta a sessão. O secretário lê a ata da sessão anterior. Essa ata da primeira sessão ordinária realizada em 2 de fevereiro de 2005, presidência do ministro Nelson Jobim, procurador-geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, apregoado os seguintes processos: ações diretas de constitucionalidade, mandado de segurança, conflito de competência e reclamação. Senhor ministro, com sustentação oral. Ministro Gilmar Mendes. Medida cautelar em ação direta em inconstitucionalidade 3.401, requerente do governador do Estado de São Paulo e requerido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhor presidente, o governador do Estado de São Paulo ajuiza presente ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar de suspensão da vigência em face da resolução número 196 de 19 de 1 de 2005, editada pelo órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A referida resolução dispôs, em seu artigo 1º, que o recolhimento dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros dirigido ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça passa de 3,289473% para 21,5263%. Com isto, segundo o requerente, estaria o Judiciário a obter... Com isso, segundo o requerente, estaria o Poder Judiciário absorvendo parcela de cerca de 17%, que, nos termos reconhecidos na motivação mesma do ato, ora impugnado, constitui receita do Estado, vale dizer, Poder Executivo à luz da legislação local. Nos termos da inicial, tal comando, segundo se lê logo a princípio da sobredita resolução, visaria a dar cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição da República, com a redação que vem de ser dada pela emenda 45, do 8/12 de 2004, segundo o qual as custas e emolumentos serão destinados ao custeio de serviços afetos às atividades específicas da Justiça. E ainda continua o requerente, em seu artigo 2º, dispôs a resolução em mira que o recolhimento da taxa judiciária anteriormente procedida na Guia de Arrecadação Estadual, GARE, doravante será efetuada em guia de recolhimento própria do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, observando-se os novos códigos de receita, destacado no original, em seguida especificados. A motivação do ato normativo nesse artigo 2º, segundo o requerente, seria o seguinte: cuida-se, segundo se lê do 5º parágrafo de seus considerando, de absorver, em detrimento da Fazenda do Estado, 60% do montante arrecadado do aludido tributo, atualmente destinado ao Poder Executivo nos termos da legislação local. Quanto ao cabimento da ação direta, afirma o requerente, é assente a jurisprudência dessa Suprema Corte no admitir o ingresso de ADIM contra ato normativo estadual infralegal, contrário à Constituição Federal, desde que dotado de caráter impessoal, genérico e abstrato. Especificamente no que tange à impugnação de resoluções revestidas dos atributos recém-indicados, editadas por tribunais ou órgãos colegiados destes, é igualmente firme o entendimento desse pretório na direção de sua admissibilidade. E cita várias ADINs nesse sentido. Ora, a propósito, diz ainda o requerente, da natureza do ato normativo aqui guerreado, não há espaço para hesitações. Cuida-se de ato administrativo, editado por órgão do Poder Judiciário, contendo precisamente as características assinaladas no parágrafo precedente. O diploma não possui efeitos concretos, vale dizer, seu raio de incidência não está delimitado por um número definido de destinatários. Note-se ainda, como também já decidido pelo plenário desse Supremo Tribunal Federal, que a determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com a sua individualização, que esta, sim, poderia converter em ato de efeitos concretos, embora plurimo. Não se impugna aqui determinar a destinação de recursos, como só ia acontecer, exemplifico em lei de diretrizes orçamentárias. Os alvos desta ação direta são antes dispositivos que conferem genericamente equivocada e inconstitucional natureza a emolumentos oriundos de atividade notarial e de registro, e inconstitucional transferência de recursos porque desacompanhada da autorização legislativa. Em seguida, o requerente expõe os fundamentos da ação direta. O primeiro argumento tem como foco a interpretação conferida pelo TJ de São Paulo ao artigo 98, parágrafo 2º da Constituição, nos termos da emenda 45 de 2004, consta da inicial. Com a emenda constitucional número 45, passou o artigo 98, parágrafo 2º da Lei Maior
a dispor que as custas e emolumentos sejam destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Pois bem, cuidando-se do artigo incerto em capítulo intitulado do Poder Judiciário, a mais singela interpretação sistemática indica que as custas e emolumentos referidas pelo constituinte derivado são as custas processuais e os emolumentos judiciais. Estes últimos, como é bem sabido, correspondem à taxa devida pela prestação de certos serviços que, por seu turno, não emanam diretamente da prática de atos processuais. É o que sucede, por exemplo, quando da expedição de certidões, de graça de objeto, da reprodução de peças de processo da autenticação de determinadas comunicações, ofícios, requisitórios, dentre outros, a existência de emolumentos judiciais, de resto, é reconhecida repetidamente pelo legislador processual. Confira CPC, artigos 585, 5 e 1212, parágrafo único, Lei Federal 6.830, artigo 39, caput. Ora, esses emolumentos judiciais, nada em absoluto tem a ver com os emolumentos extrajudiciais, que, por seu turno, constituem, como é igualmente sabido de todos, contraprestação dos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, Constituição 236, parágrafo 2º. Os serviços, por último, referidos, não custa recordar, são exercidos em caráter privado, embora por delegação do poder público, Constituição, artigo 236, caput, estando reservado ao Poder Judiciário tão só a fiscalização desses atos, idem parágrafo 1º. A ninguém haverá de ocorrer, diz ainda o requerente, pois que notários e registradores, ao garantirem a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia de atos jurídicos, exerçam atividade específica da Justiça, isto é, a jurisdição. Deveria ser suficiente, aliás, atentar para o descrime de que se serviu o constituinte originário, não incluindo os serviços notariais e de registro, no capítulo 3 do título 4 da Carta Magna. A fiscalização exercida pelo Poder Judiciário sobre os preditos serviços não infirma, naturalmente, o que se vem de expor. A ninguém ocorrerá que os emolumentos extrajudiciais visem exclusivamente a remunerar tal atividade. Bem ao contrário, a própria resolução impugnada indica que cerca de 79% da receita proveniente dos emolumentos em exame destina-se a remunerar os próprios serviços de notários e registradores, sendo certo que a fração restante tem como destinatários o poder público, responsável pela delegação do serviço, e o Poder Judiciário, encarregado de sua fiscalização. O artigo 1º da resolução, editado pelo órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diz o requerente, perpetrou a sintosa inconstitucionalidade ao se apropriar de toda a receita de emolumentos extrajudiciais devido ao poder público, pretextando, para tanto, o cumprimento do artigo 98, parágrafo 2º da Lei Maior, que, em verdade, reserva ao Judiciário a receita, custas processuais e emolumentos judiciais, tão só de suas próprias e específicas atividades. Essa agressão ao texto constitucional consiste, pois, em emprestar ao vocábulo emolumentos, quando surge do artigo 98, parágrafo 2º, extensão que este absolutamente não possui. Há mais, porém. Ao assim proceder, a resolução vergastada transforma a atividade notarial e de registro em serviços afetos à natureza específica da Justiça, o que contraria frontalmente o artigo 236, caput e parágrafo 1º da Carta Política. Nenhuma atividade específica da Justiça é exercida com caráter privado e nenhuma fiscalização do Poder Judiciário é capaz de metamorfosear a natureza do objeto sobre o qual incide. Conclui o requerente nesse ponto. Peço vênia ao arrematar este tópico para registrar que a resolução utilizada não escapou inteiramente à audaciosa inconsistência do seu artigo 1º, pois se os emolumentos contemplados pelo artigo 98, parágrafo 2º da Constituição, fossem efetivamente os extrajudiciais, o produto integral de sua arrecadação, e não apenas 21% dessa receita, deveria ser canalizado ao Judiciário, o que aniquilaria por completo, em escala nacional, a atividade notarial e de registro. Não foi esse, obviamente, o desiderato do constituinte derivado. O segundo argumento, formulado na inicial, refere-se à potencial invasão pelo ato impugnado de matéria sujeita à reserva legal, diz o requerente. Nos termos do artigo 167.6 da Constituição da República, são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Dispõe ainda esse mesmo artigo, em seu inciso 9º, ser vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Tendo em mente esses parâmetros constitucionais, parece evidente que a modificação da destinação da receita oferida com a cobrança da taxa judiciária, incluindo o quantum devido a diferentes fundos, é matéria sujeita à estrita reserva legal.
A resolução impugnada reconhece expressamente, de resto, a necessidade de lei para esse fim, confirmando no 5º parágrafo dos seus considerando que a distribuição do montante da taxa judiciária arrecadada é hoje objeto de disciplina por parte da legislação local. Ora, dita resolução, em seu artigo 2º, contrariou ostensivamente a reserva legal incidente sobre a matéria, diz o requerente, ao modificar, sem prévia autorização legislativa, a destinação da receita mencionada no parágrafo precedente, suprimindo inteiramente a parcela que, por lei, cabe à Fazenda do Estado. E também aqui, o pretexto foi de dar cumprimento ao novel parágrafo 2º do artigo 98 da Lei Maior, segundo o qual custas e emolumentos destinam-se a custear os serviços afetos a atividades específicas da Justiça. Pois bem, diz ainda o requerente, o fim a que se destinam as sobreditas custas e emolumentos não implica, em absoluto, que devam estas ser recolhidas diretamente ao caixa do Poder Judiciário. Note-se, mesmo após a Emenda Constitucional 45 de 2004, permanece vigente, embora com nova redação, o artigo 168 da Constituição Federal, segundo o qual os recursos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Judiciário ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos. O artigo 98, parágrafo 2º da Carta Política não comporta, pois, interpretação isolada, a expensas do que dispõe o mesmo texto em seus artigos 167.6 e 9 e 168. A instituição e modificação de fundo, assim como a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, é matéria sujeita à reserva legal, sendo irrelevante para esse fim que a Lei Maior tenha agora disposto expressamente que a receita da taxa judiciária pertence ao Judiciário. Não se controverte a este último respeito, naturalmente. Todavia, os recursos obtidos com a arrecadação desse tributo integram o conjunto de receitas do Judiciário, já constantes da peça orçamentária aprovada para o exercício de 2005, que lhe devem ser entregues em duodécimos na forma do artigo 168 da Carta Magna. O requerente assim conclui esse ponto. Sob este último aspecto, cabe ainda uma derradeira ponderação. A Emenda Constitucional número 45 foi publicada, como é notório, a 31 de dezembro transato, quando já ultrapassadas todas as etapas atinentes à tramitação das leis orçamentária e de diretrizes orçamentárias. Os poderes executivo e judiciário já tinham, pois, em 31 de 12 de 2004, prevista a sua receita e fixada a sua despesa, e isto por força de lei. É absolutamente óbvio, assim, que somente por força de lei nova poderia haver modificação na receita desses poderes, diploma esse que também haveria de apontar a respectiva anulação de despesas. Vê-se, em síntese, que pretendeu o Egrégio Tribunal de Justiça, em pleno curso do exercício financeiro, modificar, vale dizer, majorar sua dotação orçamentária, considerando despicienda a prévia aprovação legislativa. Daí a inconstitucionalidade aqui arguída. Por todo o exposto, o artigo 2º da resolução, sempre aludida, contrariou o artigo 167.6 e 9 da Constituição da República, impondo-se sua extirpação do ordenamento jurídico, é a tese do requerente. Especificamente quanto aos requisitos para a concessão da cautelar, o requerente faz as seguintes considerações. A resolução impugnada, prevista para entrar em vigor em 10 de fevereiro próximo, produzirá, caso mantida sua eficácia, efeitos verdadeiramente devastadores no Estado de São Paulo. E não há demasia nessa assertiva. Vejamos, a parcela de cerca de 17,73% referida no artigo 1º da resolução citada, que confessadamente constitui receita do Estado por força da legislação local, destina-se majoritariamente 74% ao Fundo de Assistência Judiciária do Estado. Este montante de recursos corresponde a cerca de 200 milhões ao ano. É empregado para a remuneração dos serviços prestados por aproximadamente 42 mil advogados conveniados pelo Estado para o fim de que trata o artigo 5º, inciso 74 da Constituição da República, assistência judiciária. Se se considerar que, no Estado de São Paulo, com assento no artigo 10 do ADCTE, as atividades de defensoria pública vêm sendo exercidas pela Procuradoria de Assistência Judiciária e pelos 42 mil advogados recém-citados, não há alarmismo ao se afirmar que o ato guerreado desorganiza inteiramente essa função essencial à Justiça, deixando à míngua a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, bem como extingue de pronto a fonte de sustento de dezenas de milhares de operadores do direito. Do outro lado,
os recursos que, nos termos do artigo 2º da resolução em comento, não mais seriam arrecadados pelo Tesouro do Estado, ascendem a cerca de 400 milhões ao ano. Se se considerar que tal quinhão seria acrescido à receita orçamentária já atribuída por lei ao Judiciário para o exercício de 2005, não é difícil entrever a desordem das finanças públicas daí decorrente, com irracional exuberância de recursos em um dos poderes do Estado, ao lado de sensível redução no outro. Cuida-se de expressiva parcela da receita do Estado a ser desviada em proveito de um único poder, comprometendo serviços públicos essenciais a cargo do Executivo com segurança, educação e saúde. Desse modo, estão dados os pressupostos, diz o requerente, para a concessão da liminar suspensiva da resolução censurada, independentemente de oitiva dos órgãos e autoridades previstas no artigo 10, parágrafo 3º da Lei Federal 9868, fumus boni iuris emergente da transgressão ao texto da lei maior e o agudo periculum in mora decorrente dos danos que a eficácia da resolução nitidamente conflitante com o Estatuto Supremo impõe à sociedade em geral e, em especial, aos hipossuficientes, seus advogados e à administração pública, que se verá compelida a agir em desconformidade com o modelo constitucional em vigor. Por fim, postula o requerente, além da concessão da cautelar, seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 196 de 2005 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o relatório, senhor presidente. Pelo requerente, governador do Estado de São Paulo, falará o doutor Edival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, a emenda constitucional 45, que dispôs sobre a reforma do Judiciário, acrescentou ao artigo 98 da Constituição Federal o parágrafo 2º, que passo a ler. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. A razão de ser do dispositivo é fácil de ser percebida. O que se quer é que aquilo que se arrecada, tanto na modalidade de taxa judiciária, tem sido essa a natureza atribuída às custas, de maneira geral, enfim, tudo aquilo que se arrecada pelo exercício de atividade, pela prestação da atividade jurisdicional, deve ser empregado exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário. Isso tem sido feito no Estado de São Paulo. Não se poderia imaginar que, desse dispositivo inserido em capítulo referente ao Poder Judiciário, estivéssemos a tratar dos emolumentos, não aqueles que são devidos em razão de prestação de atividade jurisdicional, mas emolumentos cobrados por serviços administrativos, de natureza administrativa, que os cartórios, os tabelionatos e os registros públicos prestam à população. Não vou aqui entrar na natureza desse serviço, porque a matéria é absolutamente pacífica. Não se trata de atividade jurisdicional, mas de atividade administrativa. Tanto é assim que, se nós tivéssemos aqui que ler, dando uma interpretação absolutamente literal, inflexível ao dispositivo, e fôssemos ler aqui emolumentos de maneira geral, a resolução, que já foi aqui referida do Tribunal de Justiça de São Paulo, estaria no seu artigo 1º, teria que dizer o seguinte: tudo aquilo que os cartórios cobram a título de emolumentos devem ser destinados agora ao Poder Judiciário Paulista, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas não é isso que é dito. O artigo 1º da resolução impugnada, que já foi aqui lido pelo eminente relator, estabelece que o recolhimento dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, portanto, está muito bem definido, dirigido ao fundo de despesa do Tribunal de Justiça de São Paulo, passa de 3,28% a 21,05%. E até colocou entre parênteses aqui a conta, 3,28 mais 17,76, que era a parcela destinada anteriormente à Fazenda do Estado, enfim, à Secretaria da Fazenda, mediante guia própria de recolhimento. Esses percentuais são fixados em lei estadual, constam da legislação estadual, que é até referida aqui na resolução do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito bem, aliás, a lei, ao ser editada, justificava os 3,28 destinados ao fundo de despesa, dizendo que havia uma atividade de fiscalização, que é, de fato, exercida em relação aos serviços notariais pelo Tribunal de Justiça, e que aí se justificava, portanto, a destinação feita por meio de lei, volto a repetir. Os 17,76% destinados ao Poder Executivo, na sua maior parte, 74% se destinam ao serviço de assistência judiciária. É simplesmente para viabilizar o princípio constitucional do acesso à justiça.
Isto mantém um fundo que está vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, porque no Estado de São Paulo ainda não existe, embora haja já em fase final o anteprojeto, e o projeto deve estar brevemente sendo encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, mas ainda não existe a Defensoria Pública. Portanto, o serviço é prestado pela Procuradoria-Geral do Estado. Este fundo, também instituído por lei, vive desses recursos, 74%. Bem, eu depois terei a oportunidade de enfatizar as consequências devastadoras que esta resolução tem em relação à assistência judiciária no âmbito do Estado de São Paulo. Mas ainda para ficar na análise, vamos dizer, no fumus boniuris, nas razões de direito, é dizer que é claro que a interpretação é uma interpretação que dá um elastério ao dispositivo constitucional, parágrafo 2º do artigo 98, que nem de longe se poderia imaginar. Quanto ao seu artigo 2º, a questão é a seguinte. Nós temos aqui uma taxa judiciária que é cobrada por meio de lei, também no Estado de São Paulo. Essa taxa, por lei, fixada em lei, 40% dessa taxa vai para o fundo de despesa do Tribunal de Justiça para a modernização do Poder Judiciário local. Entretanto, 60% são recolhidos para a Secretaria da Fazenda. E, claro, sendo uma taxa judiciária, é natural, isso já era assim anteriormente à emenda 45, é claro que ela tem que reverter a sua arrecadação para atividades afetas ao Poder Judiciário, e assim era feito. A questão que está aqui sendo colocada, e pode passar despercebida, daí a sustentação oral, é que se faz o seguinte: um fundo de despesa, como sabem Vossas Excelências, ele tem sempre gastos fixados por lei, que as possibilidades de gasto são fixadas por lei, só se pode gastar em para determinadas situações. E, normalmente, não se inclui a vedação, inclusive, a esse respeito, não se pode efetuar gastos com pessoal, por exemplo. A maior parte dos gastos do Poder Judiciário, pela própria natureza da atividade, são gastos com pessoal. E isto não pode ser atendido por meio de fundo de despesa, que vai gastar em informatização e outras atividades. Ora, o que faz a resolução? A resolução diz que os 60% destinados ao Poder Executivo, recolhidos por guia própria, GARI, que se menciona aqui, que é a guia de recolhimento da Secretaria da Fazenda, passam agora a ser recolhidos por guia própria, por códigos que a própria resolução cria, ela cria códigos, e estabelece o recolhimento direto ao fundo de despesa. Então, está fazendo o quê? Uma vinculação de receita tributária a um fundo de despesa. Não sendo imposto, a Constituição permite tal vinculação, mas é feita sempre por meio de lei. E aqui é feito por meio de resolução. A consequência para o Poder Executivo é que ele terá que, para compor o duodécimo, que é repassado ao Poder Judiciário, integrar esse duodécimo com outras receitas, porque essa receita já entra diretamente para o fundo de despesa. Então, é uma maneira indireta, oblíqua, de aumentar, evidentemente, a destinação de recursos ao Poder Judiciário. Mas de que recurso se fala? Qual é o montante? Aliás, me penitencio aqui por um equívoco que consta da petição inicial. Nós fizemos isso no final de semana em São Paulo, porque a resolução foi publicada na sexta-feira, isso foi elaborado no fim de semana, ingressamos na segunda-feira com a petição inicial, e ali a Secretaria da Fazenda se equivocou, ou nós não conseguimos entender corretamente o cálculo apresentado. Mas, na verdade, são 430 milhões de reais, aproximadamente. Sendo que uma boa parte desses recursos, referente aos emolumentos, os 74% dos 17% que agora passam para o Tribunal de Justiça, sustentam em São Paulo o Fundo de Assistência Judiciária. O que significa isso? Significa, em 2004, passo aqui a ler os dados oficiais do Estado, 186 milhões de reais foram gastos, suportados esses gastos pelo Fundo de Assistência Judiciária em atividades ligadas ao acesso à justiça. Só de convênios, 120 milhões de reais. O principal desses convênios, todos conhecem, é um convênio conhecido nacionalmente e que tem resultado no Estado de São Paulo em 100% de atendimento a pessoas que necessitam de advogado. É um dos poucos estados da Federação do Estado de São Paulo em que, em qualquer comarca do Estado, o necessitado, o carente, é atendido. Pode não ser atendido por procurador do Estado, não há um número suficiente, mas é atendido sempre por um advogado custeado por esse convênio. Esses convênios, aliás, o convênio principal da Ordem dos Advogados é que recebeu a maior parte desses 120 milhões de reais. Hoje, pelos dados da própria Ordem dos Advogados de São Paulo, cerca de 40, 45 mil advogados no Estado vivem exclusivamente deste convênio. Então, além desse aspecto, evidentemente, entrando em vigor a resolução, os tabelionatos passam a cumprir o que está aqui estabelecido, não recolhem mais nada ao Fundo de Assistência Judiciária.
Processo recolhimento. Ora, em pleno exercício orçamentário, em plena execução orçamentária, o que se pede ao Executivo é que ele arrume 430 milhões de alguma outra fonte, cortando, quem sabe, os gastos com a educação, saúde, pagamento de precatórios, qualquer outra coisa, e passe a compor, então, essa receita do Fundo de Assistência Judiciária. A consequência disso imediata será a paralisação de todos os processos penais no Estado de São Paulo, em que não se tem a condição, o réu, isso acontece com muita frequência, de pagar advogado. Esses processos serão paralisados imediatamente, porque na medida que nós não pagarmos os advogados do convênio, os advogados não prestarão serviço, no que, aliás, eles têm toda a razão, e, nesse momento, os processos criminais do Estado de São Paulo sofrerão uma imediata paralisação, com a prescrição, evidentemente, que ocorrerá na sequência. Então, para se ter uma ideia da gravidade da medida e das razões pela qual o Estado pediu, inclusive ao relator, que seguisse o disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9868, em razão da urgência da medida, já que sabemos que na semana seguinte não haverá sessão neste Supremo Tribunal Federal e que a resolução entrará em vigor no dia 10 de fevereiro. Aliás, é curioso que, se a emenda 45 já era conhecida desde o mês de dezembro, porque essa resolução foi editada com data de 19 de janeiro, com publicação em 31 de dezembro e vigência para 10 de fevereiro. Mas essa é uma questão que deixo aí as divagações de Vossas Excelências. De toda sorte, quis aqui acentuar a gravidade da medida. No âmbito da assistência judiciária, o fundo é afeto à Procuradoria, que eu tenho a oportunidade, nesse momento, de dirigir, eu posso assegurar que isso implicará a paralisação dos serviços, no âmbito penal, consequências devastadoras, mas não é só nesse âmbito. Se formos, por exemplo, para o direito de família, para não cansar Vossas Excelências, dar mais um exemplo apenas, nós realizamos, o ano passado, milhares de exames de DNA para a verificação de paternidade, muitos deles até fora da esfera judicial, a Procuradoria procura um acordo entre as partes, solicita a intervenção, tudo isso é custeado por esse mesmo fundo. Ou seja, no Estado de São Paulo, hoje, perícias que são solicitadas em ações até que a Procuradoria não acompanha, mas que o réu não pode custear advogado, perícias diversas são custeadas pelo Fundo de Assistência Judiciária. Então, o efeito devastador não é apenas no âmbito penal, embora ali isso fique mais patente. No âmbito civil, eu quis dar o exemplo aqui dos exames de DNA, feitos pelo IMESC, pelo Instituto de Medicina Social do Estado, e que são custeados, aliás, o próprio IMESC vive com as receitas do Fundo de Assistência Judiciária e do convênio que mantém com a Procuradoria-Geral do Estado. Em relação à taxa, a questão é a forma. Quer dizer, é claro que São Paulo sempre cumpriu a disposição constitucional, que, a meu ver, já existia no sistema. Aquilo que se arrecada com taxa judiciária deve reverter em benefício do judiciário. Mas a Constituição não diz que isso deve constituir receita de um fundo de despesa. Poderia ser estabelecido desta forma? É claro que sim, mas por meio de lei, em respeito ao princípio da legalidade, que deve ser um princípio fundamental. Afinal de contas, o Estado de Direito se acentua nesses dois princípios, a legalidade e a inafastabilidade do controle jurisdicional. E é com base nesse segundo princípio que tenho a plena convicção de que esse Supremo Tribunal Federal, ainda nesta sessão, tendo em vista a urgência da matéria, irá conceder a liminar pleiteada. Sr. Gilmar Mendes. Presidente, entendo presentes os requisitos para dispensar a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, tendo em vista a notória urgência, na forma do artigo 10, parágrafo 3º. Não sei se essa questão deveria ser destacada. Inicialmente, não vejo qualquer obstáculo ao conhecimento dessa ação direta. O ato impugnado enquadra-se na definição da linha A do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Trata-se de ato normativo estadual de caráter impessoal, genérico e abstrato, tal como afirma o requerente. Passo a analisar as questões relativas ao mérito, considerando, todavia, os limites desse juízo cautelar. O primeiro argumento desenvolvido pelo requerente refere-se basicamente à inconsistência da interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao novo parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição, tendo em vista a apropriação pelo Judiciário Paulista de toda a receita oriunda dos emolumentos extrajudiciais atualmente destinados ao poder público. As objeções formuladas pelo requerente possuem notória plausibilidade jurídica, a meu ver. Da leitura do referido parágrafo 2º, fica difícil extrair uma norma absoluta no sentido de que a totalidade dos emolumentos destinados ao poder público deva ser dirigida exclusivamente ao Poder Judiciário. Nessa primeira alegação de inconstitucionalidade, impressiona o seguinte argumento trazido pelo requerente. Caso se entendesse que o parágrafo 2º
do artigo 98 abrange os emolumentos extrajudiciais, a consequência seria de que o produto integral de sua arrecadação deveria ser canalizado para o Poder Judiciário, o que parece absurdo, tendo em vista a compatibilidade das normas constitucionais existentes. O outro argumento trazido pelo requerente refere-se ao potencial vício formal, uma vez que a resolução impugnada teria invadido o campo reservado à lei. Esse segundo argumento também impressiona. O artigo 167(6) da Constituição veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. De fato, em termos práticos, as normas impugnadas implicam remanejamento de verbas do Executivo para o Judiciário. Quando tratamos de verbas destinadas ao poder público, por certo, não podemos ignorar essa realidade orçamentária. E as verbas destinadas ao Judiciário não fogem a essa regra, conforme fica explícito da leitura do artigo 168 da Constituição, ao dispor sobre o mecanismo de repasse das dotações orçamentárias destinadas aos poderes legislativos, judiciário e ao Ministério Público. Apenas para argumentar, ainda que chegássemos à conclusão de que os emolumentos a que se refere a resolução impugnada destinam-se tão somente ao Judiciário, penso que seria difícil, sob o prisma constitucional, excluir tais recursos do ritual legislativo que caracteriza o orçamento público. Nessa perspectiva orçamentária, também impressiona o seguinte argumento formulado pelo requerente. A emenda 45 foi publicada em 31 de dezembro de 2004, após a elaboração da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo. Ou seja, quando da publicação da emenda 45, os poderes executivo e judiciário do Estado de São Paulo já estavam sujeitos, por meio de lei formal, às regras do orçamento de 2005. Assim, nesse juízo liminar, tenho como plausível a tese do requerente, no sentido de que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria indevidamente invadido a esfera reservada à lei. Para fins de apreciação dessa cautelar, também considero os fatos expostos pelo requerente. Com o início da vigência da resolução impugnada, estará de imediato prejudicada a atuação da Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, fato que possuirá uma repercussão social significativa, tanto em relação aos aproximadamente 42 mil advogados conveniados pelo Estado, quanto em relação à população carente que utiliza tais serviços. Considero, portanto, presentes os dois requisitos para a concessão da cautelar. Vejo o sinal do bom direito, tendo em vista especialmente o potencial vício formal da Resolução 196/2005 do TJ São Paulo. E o periculum in mora afigura-se manifesto, haja vista o imediato efeito da resolução impugnada em serviço essencial à administração da justiça, qual seja a defesa judicial da população mais necessitada. Cabe avaliar, ademais, nesse juízo cautelar, a conveniência política da suspensão de vigência do ato impugnado, tal como já consolidado na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, faz-se mister para a concessão da medida liminar que, ao lado da plausibilidade jurídica do pedido, possa o tribunal trazer igualmente um juízo positivo sobre a conveniência da suspensão da vigência da norma questionada. Menciona-se, a propósito, alguns exemplos. Na DIN 409, julgada em 6/12/90, esta Corte concedeu liminar em face da norma constitucional estadual que atribuía a competência ao Tribunal de Justiça para o controle abstrato de atos normativos municipais, confrontados com a Constituição Federal. Eis a parte conclusiva do douto voto do relator eminente ministro Celso de Mello. Devo salientar ainda que o plenário desta Corte, para deferir o pedido de suspensão cautelar, formulado no recente precedente que já aludi, a DIN 347, pautou-se na relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência ditado pela gravidade que envolve a discussão sobre a extensão da competência deste tribunal no seu papel de guardião supremo da Constituição Federal. Por essas razões, defiro o pedido de medida liminar ora formulado. Com o mesmo sentido, norma constitucional mineira, que foi suspensa cautelarmente em 16/4/91, a DIN 508, relator ministro Galotti. Na DIN 474, de 4/9/91, suspendeu-se cautelarmente lei fluminense que permitia a maiores de 16 anos e menores de 18 a habilitação para dirigir veículos automotores, havendo argumentado o relator eminente ministro Sepúlveda pertence. A inconstitucionalidade formal suscitada é de plausibilidade inequívoca. De outro lado, são evidentes os riscos sociais ou individuais de vária ordem que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente, na medida em que amplia a faixa de descoincidência temporal entre o termo inicial da responsabilidade penal e civil e a autorização para dirigir veículos automotores. Na DIN 532, de 1º/8/91, lei maranhense idêntica, foi cautelarmente suspensa pela mesma fundamentação, como se vê do voto do relator, ministro Galotti. Na DIN 718, também da relatoria do ministro Celso
de Mello. Na DIN 804, concedeu-se liminar para suspender a eficácia de lei do Distrito Federal que criara a respectiva junta municipal, junta comercial, aduzindo o relator, também o ministro Sepúlveda pertence. E sendo relevante a questão constitucional proposta, a petição inicial demonstrou ineludivelmente a conveniência de sustar provisoriamente a eficácia da lei questionada. Na DIN 173, relator ministro Moreira Alves, foi suspensa a exigência de lei federal quanto à prova de quitação fiscal, também por esta mesma motivação. Ao adotar um outro conceito jurídico indeterminado, a conveniência política da suspensão de vigência, procurou o tribunal desenvolver um conceito geral que lhe outorgue maior liberdade para avaliar a necessidade ou não da suspensão cautelar da lei ou do ato normativo. É certo, por outro lado, que a utilização desse conceito jurídico permite que o Supremo desenvolva um modelo diferenciado para o processo cautelar da ação direta de inconstitucionalidade, tanto quanto possível distinto do processo cautelar convencional. No caso, não tenho dúvida da conveniência política da suspensão do ato, tendo em vista o conteúdo desagregador da medida adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com imediata repercussão na relação entre os poderes daquele Estado. Meu voto, portanto, ressalvado o melhor juízo quando da apreciação do mérito desta ação direta, é no sentido do deferimento da cautelar para o fim de suspender a vigência da Resolução 196 de 2005. Ministro Gilmar Mendes, pelo que eu vi da tribuna, o primeiro argumento do Estado é no sentido de que esses emolumentos não estariam compreendidos no parágrafo 2º do artigo 98. E o segundo argumento, que desenvolvido pelo Estado, é no sentido da necessidade de lei prévia por causa da transposição. Então, aqui nós temos um problema. Vencido que seja, não examino o primeiro argumento, só gostaria de fazer algumas observações sobre o segundo argumento. A norma constitucional, vamos admitir a hipótese, para afastar a discussão do primeiro argumento, vamos admitir a hipótese que fosse daquelas, que vai acontecer, que fosse daquelas custas que estariam abrangidas no parágrafo 2º, só para efeito de raciocínio. Não estou afirmando que, no caso concreto, seja assim, mas vamos raciocinar que seja custas abrangidas no parágrafo 2º. Logo, taxa judiciária, coisa parecida. Então, veja bem, o que se passa é que nós temos um problema que vamos enfrentar, que é o problema da transição. Porque no ano que vem, ou seja, em agosto deste ano, quando da oferta das propostas orçamentárias dos tribunais de justiça, inclusive dos tribunais, enfim, federais, enfim, de todos os tribunais, terá que se incluir na proposta a receita orçada relativa à totalidade dessas custas. E nós teríamos que também estabelecer que, quando fosse votado, não poderia haver emenda parlamentar dando como fonte de receita para eventuais alterações estes valores, ou esta receita orçada, já que ela está, ela própria, congelada pela Constituição para uma finalidade específica. O que teria, isto sim, é que no contexto global do orçamento, na receita do Judiciário, também estaria incluída a parcela que viria dos cofres públicos, ou seja, do Tesouro do Estado e também do Tesouro Nacional. E aí nós teríamos também, na votação da lei orçamentária, nós teríamos a destinação de todos esses valores. Ou seja, não é possível, no orçamento, você ter verbas sem destinação. Ou seja, que tem orçada a despesa e também orçada, aliás, orçada a receita e também orçada a despesa. Na hipótese da despesa superar a receita, temos o problema dos créditos suplementares e, eventualmente, dos créditos especiais para as novas despesas. No caso específico, vencida que seja a primeira parte, é bom ter presente que, neste caso, havia um orçamento, e é isso que eu pergunto, havia um orçamento estabelecido, com despesas previstas no orçamento para o Tribunal de Justiça em relação a este orçamento. O Tribunal de Justiça entendeu, pela vigência imediata, no caso específico, do correspondente a estes 17%, ou seja, do próprio parágrafo 2º, e agrega a receita não orçada uma receita nova, ao qual não há nenhuma previsão de despesa. Então, a dificuldade no processo de transição disto é que, ao agregar a si os 17 correspondentes, que é a regra constitucional,
teria que necessariamente reduzir o correspondente na sua receita externa, tendo em vista o equilíbrio da verba orçamentária, porque esse dinheiro já estava previsto. Ou seja, esta previsão orçamentária estava. Ele saiu de um lado, teria que reduzir do outro. E, ao que tudo indica, daí porque essa linguagem um pouco genérica e não tecnicamente, me parece, em linguagem orçamentária consistente, no sentido de teria havido uma transposição. Não, houve isto sim, teria havido uma agregação de uma receita nova e com a não redução da receita. Poderia isso ser possível através do equilíbrio. Eu tenho a impressão que, afora o segundo argumento, aliás, fora o primeiro argumento, também me parece relevante o segundo argumento, porque nós teríamos um crescimento da receita do Tribunal de Justiça sem a redução correspondente, o que corresponde ao desequilíbrio absoluto em relação a despesas orçadas. Por quê? Porque se esses 17% tinham uma destinação específica informada na tribuna, no orçamento, e que era gerido pelo Executivo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que esta despesa, que tinha fonte de receita, não terá mais fonte de receita. E aí a discussão é que se põe. Parece que o que nós temos que ficar muito claros, um momentinho só, o que temos que ficar muito claro é de que o orçamento já tem, esses 17% já estavam orçados. O que se fez foi, considerando a vigência da norma, retirar os 17% do orçado, agregando ao Tribunal de Justiça, a um fundo, inclusive, no caso específico, inclusive ao fundo, que dependeria, evidentemente, aí é outro problema mais específico. Posso, pela ordem, prestar um esclarecimento em matéria fática, apenas em relação a esses percentuais, porque isto pode causar alguma confusão. Em primeiro lugar, os 17%, nós temos duas regras. A do artigo 1º previa 21% é o que é tirado dos emolumentos e vem para, vamos dizer assim, não é para o custeio do cartório. Os 21%. Desses 21%, 3 e pouquinho já ia para o fundo de despesa. 17% do fundo de assistência judiciária e algumas outras aplicações no âmbito do Executivo. Mas aqui nós estamos falando de emolumentos. Não estamos falando de taxa judiciária. Então, nesse aspecto aqui, é o primeiro argumento. É o primeiro argumento. Na segunda parte, falamos de taxa. E São Paulo destina totalmente a arrecadação dessa taxa para atividades afetas então, à justiça. não é esse problema que está sendo discutido aqui. Não há esse problema. A informação... Pois é, apenas queria chamar a atenção. O artigo 2º é outra coisa. Para esse segundo artigo, o problema é que qual é o que gera de problema para o Poder Executivo em termos de recursos financeiros? Que nós temos 40% do valor arrecadado da taxa já vai, por lei, para o fundo de despesa do Tribunal de Justiça, para despesas específicas de modernização do Poder Judiciário. Né? 60% vem para o Executivo. Mas o Executivo tem que destinar isso para o Poder Judiciário. Faz de que forma? Através dos duodécimos. Essa receita compõe o bolo de recursos que integra o duodécimo e que é transferido para o Poder Judiciário. Só que no momento que nós vinculamos, sem lei, a um fundo de despesa que tem finalidade específica, eu tenho que completar o duodécimo com outros recursos. É essa a questão. É claro, porque aí no cômputo do orçamento se levaria em conta, na elaboração orçamentária, a receita decorrente da taxa judiciária para efeito da despesa global, evidente. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Para mim, tanto na presença da fumaça de direito quanto no perigo lhe mora. Eu entendo que, efetivamente, há uma transposição aí, exatamente no sentido do artigo 167, inciso 6º, gostaria, apenas para reforçar, de um esclarecimento. Esse fundo a que respeita o artigo 1º, ele já existia? Já. Ele já existia, então, deu uma lei... com fundamento no inciso 6º do artigo 167. Aqui diz que é uma lei de 2002. Acompanho, relator. Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Brito. Presidente, pelo que entendo, a resolução impugnada, ela aumentou o percentual de emolumentos e redirecionou o respectivo recolhimento. Eu entendo que tanto para aumentar o percentual incidente sobre os emolumentos, como para redirecioná-los no seu recolhimento, haveria necessidade de lei. Essa discussão, veja, vai acontecer quando a lado elaboração formal. do orçamento. Porque isso vai para dentro do orçamento e aí vai haver uma discussão de que esse valor orçado da taxa judiciária, no caso da taxa judiciária,
o valor orçado da taxa judiciária deve ou não ser considerado para efeito da despesa global, ou é algo que estava independente da despesa global? Isso é um problema que vai ser discutido no orçamento, basicamente no orçamento. Mas não há como evitar isso. Ministro Peluso. Espera aí, senhor presidente, para concluir. Pois não. Então, o artigo 24 da Constituição me parece que fundamenta bem esse raciocínio, porque diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, número 4, custas dos serviços forenses. Houve uma emenda constitucional. Certo. Mas é que eu faço agora a segunda distinção, de caráter material. Não é assim. Materialmente, não há confundir os emolumentos que são cobrados pelas serventias, vamos chamar assim, extraforenses, com os emolumentos cobrados pelas serventias judiciais ou oficiais. Por quê? Porque a nova disposição constitucional, o inciso 2º do parágrafo único do artigo 98 da Constituição, introduzido esse dispositivo por efeito da emenda 45 de 2004, esse dispositivo novo convive com o artigo 236 da Constituição. Ele não veio para revogar o artigo 236. Ora, se convive com o artigo 236, implica mesmo distinguir materialmente emolumentos que procedem de serventias judiciais e emolumentos que procedem de serviços prestados por serventias extrajudiciais. Então, não há como se apropriar dos emolumentos que resultam das atividades notariais e de registros por efeito de delegação. Veja, se nós admitirmos, vamos admitir a hipótese que tendencialmente pode ser essa, no sentido da vigência imediata do artigo 2º. Isso. Vamos falar no artigo 2º, então. Na vigência imediata do artigo 2º, tendo em vista que o artigo 2º entra, sem discussão nenhuma, o parágrafo 2º do artigo 98 da emenda, crescido pela emenda, nós teríamos a seguinte situação, é de que, no orçamento votado, há uma parcela já prevista no orçamento de 40% da taxa judiciária que integra o orçamento do Poder Judiciário, ou que integra este Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, por destinação legal. Aí nós teríamos um aumento de 100%, ou seja, do correspondente a 100%, o que importaria, se botássemos a vigência imediata, teríamos que, então, autorizar o Poder Executivo a reduzir o correspondente no repasse do 10º? Já que nós teríamos uma transposição desse problema? Porque, na verdade, o problema orçamentário não é o surgimento de dinheiro novo. O dinheiro é o mesmo. Onde ele se encontra, que está. Se você admite que tem que se atribuir integralmente aquilo, reduz a parte do Tesouro, o correspondente ao Tesouro. Para quê? Para que o Tesouro possa, então, compensar esses 60% daquilo que é coberto com outras despesas correspondentes à taxa judiciária, que seria esse caso aí da assistência judiciária, etc. Bem, em suma, independentemente desse problema, que é procedente da transposição, eu vejo um vício formal e, simultaneamente, um vício material na resolução impugnada. E, por isso, eu adiro ao voto do eminente relator. Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator por todos os demais fundamentos, mas, textualmente, fazendo uma ressalva de que não me comprometo com uma tentativa de interpretação que aniquile esta norma como se a sua eficácia significasse, pura e simplesmente, uma alteração de rubrica dos orçamentos, e não uma novidade. Em outras palavras, isto é, que bastará que o orçamento mude a rubrica sem alterar valores. Isto é, que a Constituição, houve uma emenda constitucional para alterar a rubrica orçamentária, e não para acrescer ao Poder Judiciário uma nova fonte de custeio. É isto que me parece fundamental. Me parece abalar, pelo menos nesse juízo de deliberação, a plausibilidade da ação de Na relação ao segundo, exatamente porque a posição do ministro Peluso está correta, porque há uma transposição, e o problema básico que nós vamos Mas há uma transposição constitucional que não pode não significar nada. Exatamente, isto é, qualquer interpretação que leve à suposição...
de que a norma não quis mudar nada, senão as rubricas orçamentárias do Poder Mas isso exige Judiciário, uma é execução inútil legal. imaginar uma reforma constitucional para mudar a rubrica orçamentária. Isso diz respeito a uma questão que será discutida necessariamente, que é a participação dos poderes na receita global, fora aquelas receitas destinadas. Essa discussão que vai ser posta na votação do orçamento. Do orçamento, sem Ou seja, dúvida quando votar o orçamento, vai se saber o seguinte: o Poder Judiciário, que participou da receita da despesa pública em X%, deve ou não ser incluído Exatamente. a receita. Isso é o assunto para ser discutido na elaboração do Não, orçamento. mas é esta não a agora. ressalva que eu estou fazendo. Mas não esta agora. reforma Não, que eu eu não estou tenho fazendo. dúvida que isso aí é o grande debate que vai ocorrer adiante. Agora, o que não pode, efetivamente, neste momento, considerando o momento de transição, é fazer esse tipo de alocação. Porque E a- aí mas é a isso que discussão viria terá um o locus próprio exatamente na, que não na tem como aprovação da lei resolver. orçamentária. Porque você não tem fundo, você está alterando substancialmente a situação orçamentária. Mas a decisão- Agora, o que tem que ficar claro também, que a destinação, e aí que vem o ponto, a destinação para o Poder Judiciário deste valor independe de lei. Porque lei nós já temos. Sim, claro, que lei. Independe de lei. Então, norma constitucional específica. De legalidade, dado que parece que estamos todos de acordo, Não, com isso não relação é. à taxa Não, legalidade, não, judiciária isso não, isso e não. custas judiciais Não funciona. e emolumentos dos cartórios judiciais, Não, não funciona. Não tem dúvida nenhuma. o parágrafo 2º, quer dizer, estão, essas receitas argumento não estão abrangidas pelo novo parágrafo 2º do artigo 98 da Mas Constituição. não tem dúvida nenhuma. Isso significaria apenas aliviar as outras despesas, aliviar as outras receitas da despesa com o Poder Claro, Judiciário. essa é a discussão que vai dar no Ou orçamento. se terá dado Vai ser o um debate na acréscimo elaboração do orçamento. de receitas ao Poder Judiciário. Claro. Exatamente. Agora, que é evidente, por isso nós não podemos É com essas sustentar dúvidas que esse eu fundamental. antecipo que vou indeferir contra o artigo 2º. Em relação à dúvida, eu não estou convencido da plausibilidade dos argumentos com Mas relação isso ao parágrafo pertence. E como... Não, ministro, Da quanto ao taxa artigo 2º. judiciária propriamente dita. Mas veja bem, mas ministro pertence, como resolvia o problema da fonte em relação às despesas previstas com esses valores? O senhor estaria alterando o orçamento? É a discussão, por isso que eu entendo... Mas que pode essa uma emenda discussão- constitucional alterar o orçamento? Pode. Mas, não, mas tudo bem, mas como é que faz? É Qual é a claro que alteração? pode. Ela teria que alterar por completo todo o Teria que sistema. contar completo, Não. reduzir a receita. E, obviamente, Não tem ninguém solução. será Não, capaz de dizer o que esse executivo é que artigo tem que 98 se foi nossa ajustar A à discussão. norma, não a norma, as regras não é o executivo. infralegais que o executivo Aí deve... a Mas veja, emenda, e a como emenda é que- e constitucional poderá o se Poder Judiciário coloca gastar em esse valor? contexto. Essa é outra questão. Não poderá. Esta é outra questão. Antes de autorização legislativa, não poderá. Eu, Aí com relação ao a solução artigo de transição não 1º, é esta. com relação ao artigo 1º, como há uma dúvida relativamente a emolumentos, Não, essa não é emolumentos a segunda. de serventia, Altamente plausível. então, eu acho que o relator está perfeito. Agora, artigo 2º, não. Artigo 2º cuida de A taxa taxa judiciária. judiciária, Não tem dúvida, tudo bem. que, e interessante dizer, que quem foi da tribuna foi dito que já é destinado. Sim, mas ao destinado judiciário. por dentro, mas veja, Agora, destinado veja. por dentro do duodécimo. Então, esta, é outra história. esta mas essa resolução... discussão tem que ser feita depois. Sim, mas isso é... Esse aporte isso foi é considerado técnica, na lei Isso orçamentária. isso é norma orçamentária. Já ia colocar. O executivo é que cuide de remeter uma mensagem de Agora, pressa. a imaginar que agora se pode fazer Ajustando. a edição de uma resolução para fazer a Podemos in- arrecadação direta não podemos sem lei. interpretar essas normas orçamentárias, ou melhor, a Constituição no rumo das normas orçamentárias. Ministra- E sim, as normas orçamentárias no rumo da Constituição que expressam Claro, determinar. porque vejam, a situação é a seguinte, objetivamente, me parece, vai ser a seguinte. Se o tribunal não suspende o artigo 2º, evidentemente que o executivo reduzirá o duodécimo no percentual perdido. Porque não tem como você mexer no orçamento dessa forma, em que se tira uma despesa autorizada, é a única o problema vai surgir mesmo, e aí é que é importante a observação da questão da legalidade, o problema vai surgir mesmo da elaboração da norma orçamentária do próximo ano em relação à participação se isto computa-se ou não na participação da receita tributária dos Estados. E da União, inclusive. É só para fazer uma ponderação, eminente ministro Sepúlveda Pertence, eu também não estou excluindo o artigo 2º, porque o problema do artigo 2º é que se fundo especial de despesa do Tribunal de Justiça não cobre todas as despesas de custeio,
mas algumas despesas específicas destinado. previstas na lei que criou este fundo. Inclusive De não modo que pessoal. aí sim houve, por meio de resolução, uma transferência orçamentária de destinação. Sem a correspondente Então, indicação da Justiça. exatamente, quer dizer, está retirando do modo comum de transferência dos duodécimos diretamente para o fundo, cuja destinação é específica, é só por esse motivo. Mas em relação à fundamentação, acresce a possibilidade. estou completamente de acordo com o ministro, com toda certeza. Ministra Arlen Grace. Presidente, eu comungo das preocupações que foram manifestadas inicialmente pelo ministro César Peluso, mas não deixo de acompanhar o eminente relator. E acho que essas preocupações, que foram também secundadas pelo ministro Pertence, pelo ministro Veloso, elas encontram resposta no próprio veículo que efetivou a alteração, ou seja, a Emenda Constitucional 45 e o artigo e o parágrafo em que nós estamos nos baseando, qual é o objetivo? Qual é o princípio informador? É exatamente a melhoria de condições de funcionamento do Poder Judiciário. Portanto, não pode ter outro tipo de interpretação, qualquer legislação que se lhe siga, a não ser um reforço das condições orçamentárias deste mesmo Poder Judiciário, para que ele possa prestar bem os seus serviços. Eu acompanho o eminente relator neste momento de cognição sumária para deferir a liminar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não tenho, presidente, ideia precisa quanto ao aporte que estará representado, consideradas as custas e emolumentos, tais como previstos no parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição Federal, considerada a redação da emenda constitucional número 45. Mas vislumbro o dispositivo como simplesmente indicativo quanto à destinação do que arrecadado em termos de custas e emolumentos, sem que a previsão resulte em uma receita que escape ao que previsto na lei orçamentária. Nós não temos aqui, em si, um plus, algo que deva ser direcionado ao Judiciário, independentemente do que já aprovado em termos de lei orçamentária. Por isso é que, nesse primeiro passo, no exame da medida, do pleito de concessão de medida cauteladora, penso que devemos marchar e marchar com segurança, para aguardar, numa reflexão, né, maior, quando do julgamento de fundo, né, uma conclusão sobre a matéria. Não concebo, presidente, que, mediante resolução, ainda que de um poder como é o Poder Judiciário, se possa chegar à receita, se possa chegar a numerários, independentemente das balizas da lei orçamentária. Creio que, repito, o que previsto no parágrafo 2º deve ser levado em conta na confecção da lei orçamentária, ou seja, trabalhando-se com o grande todo, que é a lei orçamentária. Por isso, acompanho o ministro relator deferindo a liminar. Ministro Veloso. No que concerne ao artigo 1º da resolução, tendo em vista que há dúvida, pelo menos, e dúvida objetiva relativamente à natureza desses emolumentos, repito, acompanho o eminente ministro relator. Todavia, no que diz respeito ao artigo 2º, peço licença para divergir e indeferir a cautelar. É que, ao que se lê da referido dispositivo, o que ocorre é simplesmente uma mudança no recolhimento. Nós ouvimos da tribuna que essa taxa judiciária já é destinada ao Poder Judiciário. De modo que o que acontece, no caso, é apenas
modifica-se a forma de recolhimento. Ela é recolhida presentemente ao cofre do Poder Executivo, e agora... Pratica, aliás, em diversos estados. Exatamente, e agora ela passa a ser recolhida diretamente pelo Poder Judiciário, tendo em vista a disposição expressa, cogente, do parágrafo 2º do artigo 98, acrescentado pela emenda constitucional número 45, a dizer: as custas e emolumentos serão destinadas exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Assim, senhor presidente, peço licença ao eminente ministro relator e aos eminentes ministros, artigo 2º, que o acompanharam, para indeferir a cautelar no que concerne ao artigo 2º da resolução. No que toca ao artigo 1º, acompanho o relator. Terceiro, então. Segundo e terceiro por cada diligência. É, porque pega junto. É. Presidente, eu partilho do entendimento exposto pelo eminente ministro relator. Tenho para mim, ao menos nesta fase de sumária cognição, que se evidencia de modo muito claro a plausibilidade jurídica da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor desta ação direta. Associando-se a isso, dois outros requisitos importantes que foram destacados pelo ministro relator. De um lado, o periculum in more, e, de outro lado, a conveniência de se suspender a eficácia da resolução impugnada. É certo que o objetivo do Congresso Nacional, em termos financeiros e orçamentários, foi o de reforçar a atuação do Poder Judiciário quando estabeleceu e fez acrescer ao artigo 98 da Constituição Federal o parágrafo 2º, que determina sejam as custas e os emolumentos destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. No entanto, nessa fase de mera delibação, a mim me parece que o artigo 98, parágrafo 2º da Constituição da República, não tem o condão de afastar a incidência sobre a matéria nele versada dos princípios igualmente constitucionais de direito orçamentário, o que viabiliza a invocação da cláusula vedatória instituída no artigo 167, notadamente em seus incisos 6º e 9º. Assim, senhor presidente, sem prejuízo, é claro, de uma discussão mais aprofundada no momento oportuno, eu peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Ministro pertence? Presidente, já antecipei que se partilho inteiramente da perspectiva do eminente relator quanto ao artigo 1º, tanto em relação à densa plausibilidade dos fundamentos do pedido, como com relação à conveniência da suspensão cautelar. O mesmo não ocorre quanto ao artigo 2º. Permanecem as minhas dúvidas com relação a ambos os aspectos e, por isso, e pelos argumentos já antecipados no debate, peço vênia para acompanhar no ponto o ministro Carlos Veloso. Defiro quanto ao artigo 1º, indefiro quanto aos artigos 2º e 3º. Eu já adiantei, inclusive, meu voto, acompanho integralmente o relator, com aquelas observações para as questões futuras, principalmente considerando o fato de que esse tribunal deverá examinar proximamente modelos interessantes de forma de financeiras de receitas não tributárias dos tribunais na administração dos depósitos judiciais, no sentido da participação das receitas bancárias em relação aos investimentos de depósitos judiciais, que não são verbas que têm fonte tributária, mas são extratributárias, mas que são orçadas, ou seja, que são objeto de administração orçamentária. Alguns tribunais têm feito algo um pouco perigoso, que são convênios. Então, o órgão que detém o depósito faz doações ao tribunal. Isto é uma forma não... Mas tem fórmulas, como do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, prática complicada.
Agora, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são todas elas verbas que vão para dentro do orçamento, são administradas do orçamento, mas de natureza não tributária, ou seja, orçamentárias e decorrentes de autorizações de despesa. Mas observando de que nós vamos ter que examinar não só esse tema, mas principalmente a questão posta inicialmente, eu acompanho integralmente o relator e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, concedeu a liminar, suspendendo a eficácia da Resolução 196/205 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vencidos os ministros Veloso e Pertence, que só concediam a liminar em relação ao artigo 1º. Ministro... Bom, agora vem um... Ministro... Agora vem... Qual é o outro? Cadê aquele... Esse aqui, né? Onde é que está aquela confusão toda aí? É o seguinte, eu misturei, hein? Aqui, me deu... Ministro Gilmar Mendes, eu só faço observação que é um prosseguimento de julgamento tendo em vista a inexistência de quórum quanto à última decisão. É a medida cautelar em petição 2859, relator ministro Gilmar Mendes, requerente município de São Paulo, e requerido Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. A situação é a seguinte: o ministro Peluso está impedido, o ministro Gilmar Mendes referendava a liminar por ele concedida e foi acompanhado na sessão de 18 de novembro de 2004 pelos ministros Gilmar, pelo ministro Eros Grau, Carlos Brito, Joaquim Barbosa e Sepúlveda Pertence. Portanto, 5 votos pelo referendo. Negava referendo o ministro Marco Aurélio. E faltam votar a ministra Ellen Grace, o ministro Carlos Veloso, Celso de Mello e eu próprio. Eu pediria, para efeito de mais uma síntese do ministro Gilmar Mendes em relação à questão que está posta. Mas síntese, ministro Gilmar. Presidente, cuide-se de ação cautelar com pedido de liminar para a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo município de São Paulo contra acórdão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 66785 e declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 6º e a expressão ou fora, contida nos artigos 6º e 7º, todos da Lei 12.349, de 6 de junho de 1997, do município de São Paulo, que instituiu a Operação Urbana Centro, por entender que não pode o Poder Legislativo Municipal delegar competência ao Poder Executivo para, aleatoriamente, estabelecer as normas de zoneamento, uso e ocupação de solo, índices urbanísticos e demais limitações administrativas fora dessa área. O município de São Paulo... Qual é o tema? Vossa Excelência, fique calmo. Todos nós sabemos que é o município de São Paulo, não precisa repetir que é o município de São Paulo. O município de São Paulo sustenta não ter havido afronta aos artigos da Constituição Estadual, os quais reproduziram... 2 minutos. Isso é discussão, qual é a matéria? Os quais... 2 minutos. Reproduziram dispositivos da Carta Magna. Eu, no despacho, sustentei que, neste caso, era pelo menos plausível que se atribuísse uma eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista a repercussão que a decisão teria no caso específico, uma vez que, se houvesse o desfazimento de tudo que foi feito em matéria de zoneamento, haveria uma grave repercussão sobre todo o sistema. E, por isso, então, deferi o efeito suspensivo pretendido, no que fui acompanhado pelos demais ministros já mencionados. Espero ter feito o esclarecimento devido e a tempo. Com as leituras dispensáveis. Ministra Ellen Grace. Presidente, a questão brilhantemente colocada no despacho do ministro Gilmar Mendes diz respeito à possibilidade de nós limitarmos os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no caso concreto, ou seja, nessa apreciação que fazemos da matéria relativa a essa pendência lá do município de São Paulo. Eu acompanho o eminente relator por suas próprias e doutas razões, referendando o seu despacho. Ministro Veloso. Eminente ministro,
Gilmar Mendes. Quer dizer, Vossa Excelência concede um efeito suspensivo? Ao recurso extraordinário movido pela Prefeitura de São Paulo, Sim. Que pretende, já no limite da argumentação, que se mantiver a declaração de inconstitucionalidade, que se lhe dê efeito limitado, eficácia ex nunc, tendo em vista a repercussão que isso teria. Isso não é necessário para liminar. Hein? Isso não é necessário para liminar. Mas é um argumento que... Sim, é um argumento a ser examinado. E eu, então, atribuí o efeito suspensivo ao... Senhor presidente, eu penso que o Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional, pode, em determinados casos, decidir a respeito do efeito que deve ser conferido à declaração de inconstitucionalidade, ex nunc ou ex tunc, ou até, e excepcionalmente, pro futuro. Esta terceira hipótese do controle concentrado seria, na verdade, mais adequada, mas não descarto a possibilidade também no controle difuso, principalmente por parte de uma corte que exerce controle difuso e controle concentrado, de modo que acompanho o eminente ministro relator. Ministro Celso Mello. Senhor presidente, serei breve, eu farei apenas constar no meu voto algumas considerações introdutórias a respeito dessa matéria, mas entendo também, na linha do outro voto do eminente ministro relator, e da brilhante decisão que Sua Excelência proferiu, que se revela possível no sistema de controle de constitucionalidade previsto no direito positivo brasileiro, esta modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, transplantando-se para o plano da fiscalização incidental, aquela diretriz consagrada normativamente pelo artigo 27 da Lei 9868 de 99. Embora, como diz o eminente ministro relator, não se esteja a discutir aqui a questão da validade constitucional do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Assim, senhor presidente, também acompanho e peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio neste ponto para acompanhar o voto do ministro relator, referendando, portanto, a decisão proferida por Sua Excelência. Explicitar, sem adiantar posição de mérito, quanto à chamada modulação ou manipulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que, no caso, bastam-me os argumentos em favor da suspensão cautelar dos efeitos da decisão recuita. E, por isso, acompanho o eminente relator na sua conclusão. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, referendou a liminar nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que negava referendo. Ministro Celso de Mello. Mandato de segurança, 24.817, impetrante PB Câmbio Turismo Limitada, impetrado presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do Banestado. Senhor presidente, o eminente Procurador-Geral da República, doutor Cláudio Fonteles, ao opinar nesta causa mandamental, assim sumariou a presente impetração. Verbis. Trata-se de mandado de segurança impetrado por PB Câmbio Turismo Limitada, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPI do Banestado, consubstanciado em decisão prolatada na 41ª reunião, realizada em 30 de outubro de 2003, determinando a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da impetrante em vista do requerimento número 240, formulado pelo deputado José Mentor. Sustento o impetrante em síntese, primeiro, que não haveria fundamentação na decretação de quebra nos termos do artigo 93, 9º da Carta Política, aplicável às CPIs. Segundo, que o ato coator teria sido praticado por órgão fracionário da CPI do Banestado, violando o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001.
Terceiro, que a decisão não haveria sido tomada por maioria absoluta, consoante determina o artigo 38, parágrafo 4º da Lei 4595, de 31 de dezembro de 64. Folhas 38, Vossa Excelência, diz o eminente Procurador-Geral, determinou que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora, para somente após decidir sobre o pleito liminar. As informações foram prestadas pela autoridade coatora folhas tais, nelas assevera, primeiro, que a fundamentação era existente, tendo sido juntada a justificativa para a quebra a folhas tais. Segundo, que a decisão teria sido tomada pela composição plenária da CPI do Banistado. Por decisão a folha 66/73, Vossa Excelência houve por bem indeferir a liminar. Após isso, os autos vieram a essa Procuradoria-Geral da República para manifestação, fecha aspas. O pedido liminar, como salientado pelo eminente chefe do MP da União, veio a ser por mim indeferido. O órgão era apontado como coator, prestou as informações que lhe foram requisitadas, nelas, sustentando a plena legitimidade jurídica das medidas contra as quais se insurge a presente impetração mandamental. A douta Procuradoria-Geral da República opinou preliminarmente pelo não conhecimento da impetração, por reputar consumado na espécie o prazo decadencial que se refere ao artigo 18 da Lei 1533/51, manifestando-se, quanto ao mérito, pela denegação do mandado de segurança em parecer assim emendado. Verbes. Mandado de segurança, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, por ato da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPI do Banistado. Alegada a nulidade do ato coator por ausência de fundamentação, pela natureza do órgão que decidiu e pela não votação da maioria absoluta na deliberação. Existência, na hipótese de adequado lastro para a decisão, votação realizada pelo plenário da CPI do Banistado, desnecessidade de votação pela maioria absoluta, parecer pela denegação da ordem e ao relatório. Voto. Bom, inicio sumariando o objetivo desta impetração mandamental e rememorando os fundamentos em que se apoia a impugnação ao ato de quebra do sigilo telefônico, fiscal e bancário da ordem impetrante. Primeiro, alegada ausência de fundamentação. Segundo, inobservância do princípio da colegialidade. E terceiro, desrespeito à regra legal que imporia a maioria absoluta para efeito de a CPI ordenar a ruptura do sigilo. Preliminarmente, senhor presidente, conheço da presente ação de mandado de segurança, eis que não se registra, quanto à CPMI Banistado, a situação configuradora de prejudicialidade a que se refere a jurisprudência desta Corte, consubstanciada em decisões nas quais o Supremo Tribunal tem reconhecido que se consideram prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, aspas, sempre que impetrados tais writs constitucionais contra comissões parlamentares de inquérito, vierem essas a ser declaradas extintas em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Fecha aspas, menciono os precedentes. Consta, senhor presidente, que, embora já apresentado, o relatório pertinente aos trabalhos da CPMI Banistado ainda não foi apreciado pelos membros integrantes dessa comissão, eis que pende de apreciação por parte da mesa do Congresso Nacional, questão de ordem, suscitada pelo relator dessa mesma CPI, que se opôs ao encerramento, por ele considerado prematuro, mesmo porque sequer houve a votação do relatório, do inquérito parlamentar em referência. Isso significa, portanto, que a CPI do Banistado ainda não se acha extinta, o que viabiliza, em consequência, a possibilidade de conhecimento do presidente do mandato de segurança. Então, sob esse aspecto, eu conheço. Alguma Eu estou apenas divergência? suscitando de ofício, porque essa questão não foi suscitada por ninguém, mas como há o noticiário de que teria sido extinta a CPI, mas na verdade De não acordo? foi. Pode prosseguir. Superada essa questão pertinente à cognoscibilidade, passo a apreciar a ação mandamental. Inicialmente, rejeito a questão preliminar suscitada pelo eminente Procurador-Geral da República, por entender que não se consumou, no caso, a decadência do direito de a impetrante valer-se na espécie da ação de mandado de segurança, que veio a ser por ela tempestivamente ajuizada dentro do prazo que alude ao artigo 18 da Lei 1533/51. Com efeito, a deliberação, ora questionada nessa sede mandamental, foi efetivamente
como salienta o eminente Procurador-Geral, foi adotada pela CPI Banestado na 41ª reunião realizada em 30 de outubro de 2003, folhas tais. Sendo certo, no entanto, que a ata consubstanciadora da decisão em causa somente veio a ser publicada em 3 de setembro de 2004, em suplemento à edição oficial do Diário do Senado Federal. Menciona aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o dies a quo do prazo decadencial deve coincidir com o início, com a publicação no Diário Oficial do ato impugnado, desde que este, como no caso, revele-se capaz de afetar, desde logo, a esfera jurídica da parte interessada, e menciono vários precedentes. Digo que a mera comparação das datas, no caso, ao exame, evidencia que o mandado de segurança foi impetrado em tempo oportuno. Na verdade, um pouco antes da própria publicação no Diário do Senado Federal dessa ata. Porque, na verdade, nada impede que uma CPI decrete a quebra de sigilo e essa deliberação não chega ao conhecimento da parte afetada pelo ato de ruptura. Não é? Não é? Então, entendo, senhor presidente, que não se registrou na espécie a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra a deliberação em causa. E, em consequência, eu rejeito essa questão pertinente à alegada consumação do prazo decadencial. Não sei se Vossa Excelência... Pode prosseguir. Então, superado esse aspecto, passo a apreciar o presidente do mandado de segurança. Como enfatizar desde logo, senhor presidente, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que assiste à CPI competência para decretar, por autoridade própria, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico das pessoas sujeitas a investigações legislativas promovidas por qualquer das casas do Congresso Nacional. Esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou orientação no sentido de reconhecer que a quebra do sigilo constitui poder inerente à competência investigatória das comissões parlamentares de inquérito. Menciono aqui esses precedentes e salientando que as comissões parlamentares, no entanto, para decretarem legitimamente a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal ou do sigilo telefônico relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional, ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação, justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência. Vê-se desse modo que, por efeito de expressa autorização constitucional, assiste competência à CPI para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. Impugna-se nessa sede mandamental o comportamento da CPI do Banestado pelo fato de esse órgão de investigação parlamentar, em ato alegadamente destituído de qualquer fundamentação, haver ordenado a quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal da hora impetrante, sem que esta, consoante sustenta, tivesse relação com os fatos investigados pela referida comissão parlamentar. Entendo, na matéria de referência, que não assiste razão ao autor deste writ. Cumpre assinalar, desde logo, que, no caso em exame, o ato impugnado apoiou-se em fundamentos que indicavam a absoluta necessidade da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da impetrante, pois a CPI do Banestado tinha indícios quanto à autora deste writ mandamental de possível envolvimento de seus diretores e ou administradores com a suposta prática de evasão de divisas e de outros crimes. Eis as razões que levaram a CPMI do Banestado a decretar, no caso, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da PB Câmbio Turismo Limitada. Verbes. Para o aprofundamento dos trabalhos dessa comissão, é necessário que os dados referentes às empresas relacionadas sejam obtidos. São empresas em que os detentores de subcontas na Beacon Hill, em Nova York, têm participação. Essa CPI tem indícios do envolvimento de participantes dessas empresas com a evasão de divisas, dentre outros crimes. Os dados obtidos com as quebras poderão confirmar o envolvimento desses agentes, além de auxiliar na identificação dos remetentes de dinheiro ao exterior.
digo eu que os esclarecimentos apresentados pelo ilustre presidente da CPI do Banestado, senador Antero Paes de Barros, reafirmam as situações concretas que bem justificaram a ruptura da esfera de sigilo telefônico, bancário e fiscal da Impetrante, como resulta claro da seguinte passagem. Verbes. A empresa Beacon Hill mantinha uma conta no Chase Manhattan Bank, em Nova York, conta-mãe, que era utilizada para abrigar dezenas de subcontas, a maioria delas operadas por doleiros brasileiros. Essas subcontas movimentaram mais de 6 bilhões de dólares em cerca de 5 anos. No dossiê da subconta Basileia, de titularidade dos impetrantes deste mandado de segurança, constam o contrato de abertura da conta, documentos de identificação de Adalberto Júnior Prestes Rocha, passaporte tal, Luiz Felipe Prestes Rocha, passaporte tal, Victor Hugo Prestes Rocha, passaporte tal, e Cláudia Campos Batista, passaporte tal, cartões de autógrafos, declaração de não residentes nos Estados Unidos da América, além de correspondências trocadas entre a Beacon Hill e os titulares dessas contas. Na agenda de clientes da Beacon Hill, existe farta anotação de nomes, inclusive telefone, faxes e e-mails dos envolvidos, inclusive com indicação da empresa PB Câmbio e Turismo, que é impetrante deste mandado de segurança. Na base de dados obtida pela CPI do Banestado, junto às autoridades norte-americanas, a subconta Basileia movimentou mais de 51 milhões de dólares americanos no período de outubro de 97 a dezembro de 2002, em mais de 3.200 lançamentos. Fecha aspas. Vê-se, senhor presidente, dessa clara fundamentação que a CPI Banestado motivou o ato viabilizador da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Impetrante, indicando a necessidade da medida à hora questionada nessa sede mandamental, expondo, presente o contexto narrado no requerimento de quebra de sigilo, as razões justificadoras da providência adotada contra a autora do writ mandamental. A Impetrante sustenta, de outro lado, que a deliberação, à hora impugnada, teria infringido o princípio da colegialidade, sustentando que teria sido uma subcomissão da CPI. Não se desconhece, senhor presidente, a inquestionável importância que assume o princípio da colegialidade, especialmente em tema de quebra de sigilo bancário, pois em tal domínio não pode subsistir a deliberação de qualquer CPI que deixe de observar o postulado em causa. É que o princípio da colegialidade traduz diretrizes de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquela que importa na revelação das operações financeiras, ativas e passivas de qualquer pessoa. Em consequência desse postulado, cumpre advertir que a legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, por parte de comissão parlamentar de inquérito, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio de colegialidade, sob pena de essa deliberação da CPI reputar-se nula. Esse entendimento, que põe em evidência o significado político-jurídico do princípio da colegialidade, que lhe acentua o caráter subordinante da eficácia das deliberações parlamentares, reflete-se no magistério da doutrina, que eu aqui menciono, e transcrevendo o trecho. Menciono, inclusive, que esta Corte, no caso de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, teve a oportunidade de aplicar o princípio da colegialidade e conceder o mandado de segurança contra esta mesma CPI do Banestado, porque, naquele caso, na verdade, esse postulado havia sido desrespeitado. Não é, porém, o que acontece no caso ora em exame. A alegação de ofensa, digo eu, ao princípio da colegialidade foi bem repelida pelo órgão apontado como coator, cujas informações destacam no ponto aspas, que foi o plenário da comissão que adotou a decisão, não subcomissão, tanto que estavam presentes mais de 21 parlamentares. Fecha aspas, Florestal, exatamente. Impede registrar por necessário que a CPI do Banestado possui 33 membros, sendo certo que a deliberação em causa foi adotada por 21 congressistas. Estavam presentes mais de 21.
21 congressistas, vale dizer, por número superior à maioria absoluta da composição total desse órgão de investigação parlamentar, consoante registra a ata referente à 41ª reunião da mencionada CPI, o que evidencia a inteira observância por esse órgão de investigação parlamentar do postulado da colegialidade. E aqui também menciono um outro aspecto. Sustenta-se que a regra da maioria absoluta não teria sido observada. E por quê? Porque o artigo 38, parágrafo 4º da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, assim dispõe. Os pedidos de informações a que se refere os parágrafos 2º e 3º deste artigo deverão ser aprovados pelo plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, quando se tratar de comissão parlamentar de inquérito, pela maioria absoluta de seus membros. Artigo 38, parágrafo 4º da Lei 4.595 de 64. Ocorre, no entanto, que esta norma foi derrogada. Derrogada expressamente pelo artigo 13 da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. O artigo 13 contém, a respeito deste artigo 38 e de seus parágrafos, uma cláusula de expressa revogação. Artigo 13. Revoga-se o artigo 38 da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. Resta verificar, no entanto, embora isso não seja necessário discutir nesse caso, por quê? Porque, de qualquer maneira, a maioria absoluta aqui foi claramente observada, mas resta verificar se exigiria, se seria ainda exigível, como já entendeu esta Corte, antes da edição da Lei Complementar 105 de 2001, se seria exigível a aprovação pela maioria absoluta da CPI. Hoje, a matéria vem cuidada no artigo 4º da Lei Complementar 105 de 2001. E menciona-se no parágrafo 1º desse artigo 4º a seguinte regra: as comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. E o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar 105 de 2001 contém a seguinte prescrição: as solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas, tal como no antigo parágrafo 4º do artigo 38 da Lei 4595 de 64, previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito. Não mais se repetiu a cláusula e, vírgula, quando se tratar de CPI, vírgula, por maioria absoluta de seus membros. Exigiu-se apenas que o plenário da CPI estabeleceu-se que é ele quem dispõe de legitimidade para ordenar a decretação da quebra do sigilo. Mas, de qualquer maneira, apenas esta observação eu faço incidentalmente, porque, de qualquer maneira, ainda que se reputasse exigível a maioria absoluta, o fato é que, no caso, hora em exame, a maioria absoluta foi até superada quando da deliberação adotada, no caso, hora em exame. Assim, senhor presidente, pelas razões expostas e acolhendo ainda, quanto ao mérito, o parecer do eminente Procurador-Geral da República, indefiro esse pedido de mandado de segurança. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de liminar, né? Não, que é o mérito já. Indeferiu a segurança nos termos do voto do relator. Talvez apenas conseguindo aqui rejeitadas as questões preliminares. Rejeitadas as questões preliminares. Sempre nos termos do voto. Indeferiu nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio. Ação direta em inconstitucionalidade 2864, Pará. Requerente à Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a NOREG, e requerido governador do Estado do Pará e Assembleia Legislativa. Presidente, submeto ao colegiado, antes de proceder ao relatório, uma questão de ordem. O dispositivo atacado é da Lei Complementar
do Estado do Pará, número 21, com a redação dada pela Lei Complementar 42. E tem o seguinte teor: constituem recursos do Fundo de Reaparelhamento Judiciário, FRJ. 15 é o dispositivo atacado. A contribuição paga pelos titulares dos serviços notariais e de registro, correspondente a 10% do valor dos emolumentos que cobrarem sobre os atos praticados, em vista também do atendimento da gratuidade prevista na Lei Federal 9.534, de 10 de dezembro de 97. O Estado do Pará peticiona, revelando que surgiu um novo texto, mediante a Lei Complementar 48, de 28 de dezembro de 2004, e o inciso 15 do citado artigo 3º teria passado a contar com o seguinte teor: o produto da arrecadação da taxa de fiscalização das atividades notariais e registrais corresponde a 10% do valor do faturamento mensal das serventias extrajudiciais de notários e registradores. A questão de ordem que coloco é sobre o prejuízo do pedido formulado na inicial. É certo que surgiu um novo diploma. Agora, esse novo diploma, pelo menos sob a minha ótica, ele reitera o anterior, com uma única diferença. O anterior alude à contribuição na base de 10% do valor dos emolumentos. E o novo texto cogita da arrecadação e da destinação da taxa de fiscalização das atividades notariais. Se criou aí uma nomenclatura, mas com a mesma percentagem de 10%. Eu não sei como o plenário tem enfrentado essa matéria, né? Nós tínhamos uma decisão sobre essa possibilidade a haver, né, em relação aos notários no negócio de Mato Grosso. Não, aqui é julgamento final. É julgamento final. Não há a menor dúvida de que o diploma é outro, né? Sob o ângulo formal. E aí nós não temos admitido, né? Temos assentado o prejuízo, né? E deu o nome à contribuição, deu o nome de taxa, não é isso? Sim. Deve ser posterior à nossa Pois é. decisão. Antes nós tínhamos a referência e a contribuição. E agora a taxa. Agora temos a referência à arrecadação da taxa de fiscalização. A Noreg. Por que não se institui, eu pensando alto apenas, por que não se institui a possibilidade de ouvir todos os interessados no processo para depois nós deliberarmos sobre o assunto? O requerente, eventualmente o Ministério Público... Não, mas é medida... Não, é julgamento final. Julgamento final. Porque, na verdade, nós vamos julgar prejudicada esta ação, portanto, vai quedar sem resposta sobre a constitucionalidade em relação ao texto eventualmente revogado, virá uma nova ADIM sobre esse texto posterior, certamente. Que o conteúdo é idêntico, a Quando nós poderíamos, por forma economia que processual, foi burilada, né? Ouvir o autor. Vamos ouvir o autor. A oportunidade. Muito bem, presidente. Cancelamento do pregão e eu ouvirei o requerente. Então, consideraremos na decisão sua. Retiro de... Então, cancela o pregão e Vossa Excelência toma essa presidência. Ok. Ministro César Peluso. Ministro César Peluso, são agravos regimentais nas reclamações e a informação que eu tenho que poderíamos chamar todos. Agravo regimental na reclamação 2380, agravante Fundação de Aposentadoria e Pensão do Servidor do Estado de Pernambuco, FUNAP, e agravado Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco e o Juiz de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública. É o primeiro, o segundo é o 2446, agravante União e agravado Juiz Federal da 13ª Vara de Seção Judiciária do Estado de São Paulo. O outro é o 2832, Tocantins, agravante Associação dos Procuradores do Estado de Tocantins, APROETO,
e agravado, juiz de direito da terceira vara de Defesa da Fazenda, do Registro Público da Comarca de Palmas e ainda o Estado. E ainda temos, são 5. São. 5, né? Olha, Todos iguais, né? Posso chamar os 5? não, tudo isso. Não, tem três Posso chamar iguais. os 5? Não, senhor presidente, olha, as reclamações 2380, 2408. 2408 Tá, e e a outra? 2446 Tá, ok. são idênticas, que dizem respeito a reajuste de pensão previdencial. As três são idênticas. Diz respeito a reajuste? De pensão previdencial em liminar, que está fora, portanto, da ADC número 4. Tá, Vossa Excelência, então, Nesses casos, Nega. eu mantive as liminares e estou negando provimento aos agravos, os 3 agravos. de acordo? De acordo? Vossa Excelência deferiu a liminar, foi alegada violação à DC4. Vossa Excelência Eu neguei? negou. Neguei contribuição. porque se trata de pensão previdenciária. Estou de acordo. Pensão previdenciária? Na linha da jurisprudência. São minha 3 dúvida de era só presidente. essa. O tribunal- Agora, as outras 2 são vantagens pecuniárias de procuradores. Nessas, eu acolhi, Então, só Concedi deixa eu liminar. proclamar o resultado das concedi 3. liminar e nego o provimento também. Tá, nega provimento também? Também. As outras 2. Se é o contrário aqui, né? É o contrário. Aliás, a Excelência concedeu eliminar. Não concedi, não. Está certo. Então, para os agravos regimentais da reclamação 2380, 2408, 2446, 2416 e 2832, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos agravos, embora a situação distinta. Tá bom? Senhores ministros, está encerrada a sessão. Nós concluímos a pauta.